Boa noite a todos e todas. Aqueles que se predispuseram a sair de casa, enfrentar a chuva, né, para estarmos aqui juntos. É com muita alegria que eu retorno a essa casa depois de um bom tempo. Acho que faz mais de ano que eu não venho aqui, né, Rui? Você foi lá, mudou para o interior, né? Foi, exatamente. E estou muito feliz de poder retornar à casa e poder conviver novamente com o Rui e com todos os companheiros aqui da casa. Quando ele me pediu um tema, eu logo lembrei de um dos meus livros. São 105 livros até o momento, para crianças, jovens e adultos. Livros não apenas como espírita, mas também como psicanalista e como alguém que gosta de escrever sobre a vida humana. E eu me deparo, na clínica, em todos os lugares que eu viajo pelo Brasil, fazendo palestras, com as mesmas necessidades. Nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos de muita angústia, e a gente acaba percebendo que a dor que ecoa no sul do país, no sudeste, ecoa também no norte, no nordeste. As pessoas encontram-se absolutamente aturdidas. E no enfrentamento das suas lutas e das suas dores, é claro que a gente procura um porto seguro, procura um caminho aonde a gente possa se agarrar, uma lanterna para nortear o nosso caminho, a nossa peregrinação aqui nessa vida atual. E eu tenho a alegria de estar aqui numa casa espírita, e aqueles que professam essa fé do espiritismo agradecem muito o esforço empreendido por Allan Kardec desde a publicação do Livro dos Espíritos em 18 de abril de 1857, porque ele trouxe para nós um verdadeiro farol. E se existe um capítulo que chama a minha atenção, chama sempre a minha atenção, principalmente no momento em que eu experimento as minhas angústias, é o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem um título que já nos acolhe quando a gente pronuncia ou quando a gente lê: O Cristo Consolador. E eu separei e pedi até para o Rui me emprestar um evangelho para ler apenas um trechinho, porque eu tenho certeza que quem sai de casa para estar numa instituição como essa, numa noite chuvosa e fria de segunda-feira, certamente tem as suas necessidades espirituais. O pão do corpo, a gente, felizmente, somos abençoados e temos. Você toma café, você almoça, você janta. Mas nem sempre a gente consegue administrar e lidar as dores, as inquietações, as pessoas que faziam parte da nossa caminhada e, de repente, nos deixaram caminhando sozinho, seja no casamento ou seja em qualquer circunstância. De repente, você recebe o diagnóstico do médico, tudo caminhava bem e de uma hora para outra a vida te chama para enfrentar uma nova batalha. De repente, alguém que era tomado em alta conta na tua estima, que preenchia um lugar na mesa da tua casa, já não se senta mais à mesa, porque o fenômeno natural chamado morte levou um afeto do teu convívio diário. Então a vida na Terra, ela é sempre desafiadora. A vida na Terra é uma constante metamorfose que vai testando as nossas energias. E em determinados momentos, os nossos joelhos acabam se dobrando ante o peso das angústias, das lágrimas e das dores. Mas isso é parte comum da minha vida e da sua. A gente é que não se dá conta que em um momento ou outro nós vamos nos deparar com uma dificuldade, com o final de um ciclo ou com o início de outro através da dor que normalmente vem nos trazer um recado. Difícil é prestar atenção e estarmos atentos que a dor vem trazer, entregar para nós um recado diretamente. A dor não erra o endereço. E nesse capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele inicia com uma citação de Mateus no seu Evangelho, no capítulo 11, versículo 28, 29 e 30, que diz assim: vocês estão me ouvindo bem? Sim. É porque eu não estou tendo muito retorno, não estou sentindo que a minha voz está
está atendendo. Então vocês me desculpem se eu estou levantando muito a voz, porque eu não estou ouvindo bem. Vinde a mim, todos vós que sois aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e aprendei comigo, que sou dócil e humilde de coração, e encontrareis o descanso de vossas almas, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de entes queridos, todos têm sua consolação com a fé no porvir e com a confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Aquele, ao contrário, que não espera nada depois desta vida ou que duvida simplesmente, as aflições pressionam com todo o seu peso e nenhuma esperança vem amenizar a amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Eu não sei se vocês conhecem, se vocês já ouviram falar, certamente quem é espírita e já participa de algum grupo de estudo já ouviu falar sobre essa mulher. Uma médium que tem obras preciosas, muito publicadas pela Federação Espírita Brasileira. O nome dela é Ivone do Amaral Pereira. Ivone do Amaral Pereira, ela é muito respeitada no meio espírita. E um dos seus livros, que eu não me recordo agora o nome, ela diz assim: 90% dos nossos problemas, você vai ter trabalho comigo, porque eu não fico parado. Pode ser? 90% dos nossos problemas não são de vidas passadas, são dessa vida atual. 90% dos nossos problemas não são de vidas passadas, são da nossa vida atual. Refletindo com essa mulher, essa grande trabalhadora da seara espírita, e também juntando tudo, né? A gente vai juntando os pontinhos das pessoas que eu já atendi como psicanalista, das minhas próprias dores e as minhas próprias quedas e os meus próprios erros, eu comecei a perceber que se 90% dos nossos problemas não são de vidas passadas, certamente eles residem na nossa dificuldade de se relacionar com as pessoas. Principalmente na nossa dificuldade de aceitar a vida como ela é, de aceitar os nãos, de aceitar que os nossos filhos não estão na terra para atender aquilo que a gente quer, porque eles têm o caminho deles a trilhar e nós deveríamos, como pais, nos tornar facilitadores e não querer ser proprietários da vida dos nossos filhos. Certamente os nossos sofrimentos vêm do desejo que a gente tem de colonizar a vida alheia, de fazer com que as pessoas pensem aquilo que a gente quer e que a gente acha que deve controlar a vida das pessoas. Mas a gente não controla nada e muitas vezes a gente não controla nem as nossas emoções perante a vida. A gente não controla e não consegue gerir nem os nossos pensamentos. Então é evidente que no mundo atual, como eu e você estamos vivendo, em que existem criaturas absolutamente hostis umas com as outras, pessoas que não conseguem dar um bom dia e um sorriso, pessoas que na rua usam o carro como uma armadura, igual aos gladiadores no circo romano que se matavam, e as pessoas se matam na rua, né, usando o carro como um veículo, uma arma, e a gente começa a pensar. E outro dia eu estava estudando e fiquei me perguntando, e eu gostaria que alguém, se soubesse a resposta, me desse aqui, que eu ficaria bem feliz. Vocês já encontraram algum orfanato em tribo indígena? Já encontraram? Obrigado, desculpa, viu? Obrigado, querido, desculpa. Esse tempinho era para pensar. Nunca encontraram
orfanato em tribo indígena e asilo em tribo indígena. Já encontraram? Já viram os índios colocar os idosos no asilo? Minha gente, está valendo nota para ir para o céu. Respondam para acabar logo, pelo amor de Deus. Não viram, né? Eu e você, a sociedade que se diz culta e evoluída, instituímos o abandono. Somos nós. Nós que não nos damos conta dos valores e das angústias, das dificuldades de lidar com quem envelhece. Ou das dificuldades de lidar com quem é jovem e não é um jovem que acaba me desafiando ou até deflagrando o gatilho dos conflitos que eu carrego em mim mesmo e que eu não consigo administrar. Então, espera um pouquinho. Será que a gente não precisa pensar mais seriamente no nosso papel na sociedade? Ou a gente veio a passeio? E a gente tem que encontrar tudo pronto. Pessoal, o que vocês acham? É muita gente falando. Depois vocês podem mandar por e-mail para mim, adeilsonescritor@gmail.com. O que vocês acham, minha gente? Vamos fazer uma catarse coletiva aqui. Hoje, como é que foi meu dia? Eu abracei alguém, eu disse que amo alguém, ou meu dia foi ruim? Eu sorri hoje, eu fiz uma oração, eu agradeci quando eu abri os olhos. Veja, eu não estou pedindo, né? O Chico dizia que Jesus não pediu para a gente escalar o Everest. Jesus só pediu para que a gente se amasse. A gente ainda não consegue se amar, por enquanto a gente está se amassando, mas a gente precisa refletir. Não adianta ficar de cara feia e achar que a vida não é boa. Não resolve. Mas talvez... Eu estou voltando, viu? Coitado. Mas a gente precisa fazer uma catarse verdadeira. Eu já disse aqui quando tive a última vez, que é importante a gente se perguntar qual é a parte que me cabe nas lágrimas que eu choro. Ou a gente é vítima de tudo? Pessoal? Será que eu não preciso ressignificar algumas coisas dentro de mim para que a vida se torne diferente? Será que eu não preciso mudar alguma coisa para que a vida se torne diferente? Ou eu estou sempre na demanda esperando que o mundo mude, que a vida mude, porque eu acho que eu mereço que a vida mude, que as coisas caminhem do jeito que eu quero. Se você não estudar, você não vai arrumar um bom emprego. Se o emprego está ruim, eu tenho que me preparar para outro. Se uma enfermidade bateu na porta da minha casa, eu tenho que me indagar: qual é a mensagem que essa doença está me trazendo? Será que eu tenho que mudar algum hábito? A gente precisa pensar, fazer uma interlocução madura com a nossa alma, para que a gente tenha uma comunhão com Deus de uma maneira e uma relação emancipada. Não dá mais para a gente continuar acreditando que as coisas vão acontecer para nos favorecer, porque nós somos os artífices, os construtores do nosso caminho, do nosso destino. Veja, eu fiz essa provocação falando do asilo e falando do orfanato, porque somos nós que abandonamos. Eu estava no Guarujá semana passada fazendo uma palestra e a dirigente, ela fez a oração. Então ela disse assim: Senhor, abençoe as pessoas que se encontram no asilo. O asilo que está materializado no mundo, ele nasce do nosso coração. Qual asilo? O asilo de dentro da nossa casa, quando a gente não tem paciência com o idoso, com o pai, com a mãe. Qual asilo? Aquele que é um depósito de velhos, ou aquele que já está nascendo lá na intimidade da nossa casa, porque a gente não tem paciência. Mas amanhã a gente vai envelhecer.
quando ela disse: Senhor, na prece dela, visita os presídios. E eu fiquei pensando, qual presídio? O presídio onde se encontram os criminosos, cerceados da liberdade, ou as celas nas quais nós nos colocamos, a cela da mágoa, a cela da maledicência, a cela da inveja. E essas celas, as barras, são muito grossas. Qual prisão que Deus deve visitar? A do nosso coração? Creio que sim também. Então a gente precisa olhar que essas instituições, ou aquilo que o mundo está vivendo, a devastação do meio ambiente, é a devastação da nossa alma. Porque não é possível que a gente tenha uma praia como essa aqui e a gente ainda jogue papel no chão. Ah, mas você não está falando de espiritismo. Claro que eu estou, tu não vai reencarnar? Tu não está falando de Deus? Claro que eu estou. Aqui na Terra, pessoal, não vou jogar o lixo fora. Na Terra não tem fora. Não tem fora. É tudo dentro da nossa casa planetária, planeta Terra. Então veja, pô, Deus, você só veio trazer más notícias? Não, eu não estou trazendo más notícias. A gente está conversando para que a gente possa estabelecer o ponto da nossa responsabilidade. Não apenas como ator do mundo, mas também como ator protagonista da nossa própria vida. É um momento muito importante da sua vida, você é o protagonista. Não dá mais para continuar se abandonando, não se abandone mais, não largue a sua mão. Quem está adorando a situação são os laboratórios farmacêuticos. E a Organização Mundial da Saúde, a OMS, todo ano cria novos CIDs, novos códigos para Margarete, tá bem? Para classificar as nossas distonias emocionais e mentais. Então, mas o que nos adoece de fato é a falta de amor, de afeto. Deixa eu contar uma história que aconteceu comigo há alguns anos atrás. Eu estava lá no Rio Grande do Sul e terminei uma palestra numa instituição e fui procurado por um diretor de uma escola após a minha fala. E ele disse assim: Adeilson, você poderia fazer uma palestra lá na nossa escola? Porque os professores não ficam 3 meses dando aula, eles vão embora. Eu falei, mas eu não vou na escola fazer palestras espíritas. Não, eu quero que você vá lá com esse teu jeito conversar lá. Ok. No dia marcado, nessa época eu morava em Porto Alegre, eu trabalhava para a Federação Espírita do Rio Grande do Sul, 2013, 2014. O carro da Secretaria de Educação dessa cidade, que fica na Serra Gaúcha, foi me pegar. O diretor estava no carro. Eu perguntei para ele, qual o nome da escola que eu vou falar? E ele disse assim, a escola é o Colégio Rumo Certo. Bonito nome, né? Gostaram? Colégio Rumo Certo? Aguarda aí. Colégio Rumo Certo, e quem são os alunos que estudam no Colégio Rumo Certo? No Colégio Rumo Certo estudam todos os alunos que não deram certo nas outras escolas. Falei, Jesus, agora eu estou entendendo porque os professores não querem ficar lá. Fui para o Colégio Rumo Certo, tinha um grupo de 30 professores. Então eu passei um vídeo para eles assistirem, os soldados norte-americanos voltando da guerra do Iraque. Eles voltavam da guerra, mas eles não iam para casa. Eles iam para a escola dos filhos. Então, as crianças, os adolescentes, estavam há 4, 5 anos sem ver o pai. De repente o pai aparece na porta da sala de aula.
Quando eu vi aquele vídeo, eu levei muito tempo para falar sem chorar, porque ele é muito emocionante. Quando eu passei o vídeo, a professorada começou a chorar. Então eu escolhi uma professora, caminhei até ela e disse assim: posso lhe dar um abraço? Ela deu um salto, pulou no meu pescoço, e aí que danou a chorar mesmo. Chorou bastante. Ela, os outros professores começaram a se abraçar. Depois que terminou esse momento, aí eu tenho um livro meu de bolso, que eu não trouxe para vender, que se chama Psil. Aí eu usei esse livro de bolso, fiz umas reflexões e tal e tal. Eles tinham marcado uma reunião lá, uma catarse, para depois da minha palestra, para lavarem a roupa suja. Cancelaram. E o diretor disse assim para mim: Adeilson, nós gostamos tanto de você, que nós gostaríamos de te convidar para falar para os nossos 240 alunos. Os 240 alunos do Colégio Rumo Certo que não deram certo nas outras escolas. Vocês perceberam porque que o cabelo caiu, né? E eu aceitei. 15 dias depois eu voltei. Inclusive eu escrevi um livro que se chama Construtores de Asas. Estou fazendo uma pausa, né, para aproveitar o gancho. Que se chama Construtores de Asas, que eu escrevi para professores, para pais e para adolescentes, em que eu conto essas histórias e a minha fala como psicanalista sobre o sofrimento da criança, do adolescente, do pai e do professor. Esse tem aí. E aí, eu voltei 15 dias depois, não levei o meu livro, levei o mesmo vídeo, coloquei o vídeo, não é que tinham alguns adolescentes chorando? Então eu escolhi um adolescente, caminhei até ele e disse assim: posso te dar um abraço? Ele estava sentado ele ficou, olhou para cima e disse assim: tu quer me abraçar por quê? E eu disse para ele: porque o seu abraço é importante para mim. Ele levantou, me abraçou e todos os alunos aplaudiram. Depois o diretor perguntou: por que você escolheu aquele adolescente? Eu falei: não sei, eu escolhi porque escolhi. Ele não tem pai nem mãe. Ele não tem pai nem mãe. Como é teu nome? Marcos. Se eu chutar a canela do Marcos, o Marcos está pronto para chutar a minha canela. Se eu falar para o Marcos, olhando nos olhos dele: Marcos, eu quero te dar um abraço. Ele pode até, como ele é adulto, inteligente, ele pode até me dar um abraço, mas ele vai ficar surpreso e vai ficar desconfiado. Porque a gente desconfia do amor. Aliás, muitas vezes a gente nem se acha merecedor de ter amor. E quando alguém nos dá, a gente descrê. Mas isso não é culpa tua, não é culpa do teu pai, não é culpa do contexto. É culpa de um processo civilizatório em que nós fomos acostumados a educar dando voz de comando. Faça isso, faça aquilo, pare, voz de comando. Fizeram isso comigo e com você, e nós fizemos também com os nossos filhos. Voz de comando. Então um dia, na minha casa, quando eu pensava em me matar todo dia na adolescência, todo dia eu pensava em me matar. Porque na minha casa meu pai dizia assim: aqui você é o último a falar e o primeiro a apanhar. Porque ele era mau. Não, ele não era mau, ele era limitado mesmo. Ele não era mau, ele não era afetuoso mesmo. Então eu cresci só depois. Ainda bem que eu acordei, ainda deu tempo antes de ir para a cova. Porque eu passei um tempão, depois que ele desencarnou há 40 anos atrás, dizendo: ele não gosta de mim, ele nunca gostou de mim. Porque a gente falha, a gente está numa conversa aqui adulta, então nós começamos falando das angústias e da vida difícil. E eu disse, repetindo Ivone do Amaral Pereira, que 90% dos nossos problemas são da vida atual. E eu tenho certeza que sim.
O que ela disse é assertivo demais. Não existe relação, casamento, amizade, pais e filhos, principalmente pais e filhos. Não existe relação que dure se não houver um sentimento de pertencimento. Eu fui sábado na festa junina do colégio da minha neta. Cheguei lá ali no Arco do Valongo, fazia um tempinho que a gente não se via. Quando eu cheguei, que ela me viu, ela começou a jogar beijo com as duas mãos e fazer assim para mim. Era para fazer a palestra incorporado em alguém, porque eu ia desencarnar de tanta emoção. Eu estou contando isso, você já parou para pensar na dimensão da tua presença na reunião da escola do teu filho? Você já parou para pensar nisso? O que isso significa para a construção psicológica dele? Se pensar na nossa infância, na minha, que não tinha ninguém que ia, e que eu gostaria que meu pai tivesse ido, ou a minha mãe. Então veja, onde é que residem os problemas? São nessas pequenas coisas, nesses pequenos abandonos, nessa nossa falta de atenção com o sentimento do outro. Os nossos filhos precisam se ver dentro dos nossos olhos e sentirem: eu sou importante para o meu pai, eu sou importante para a minha mãe. Eu estou falando isso e mais da metade das pessoas aqui estão com os olhos marejados. Por quê? Porque é verdade, gente. Afeto, amor é o que cura. Então, eu escrevi um livro que foi publicado pela editora da doutora Marlene Nobre, Rui, a Folha Espírita. Esse livro se chama Filhos, Falar ou Conversar? Falar ou conversar? Se você está passando o tempo, coitado, ele está sofrendo comigo aqui. Se você está passando o tempo da sua vida só falando, só dando ordem para o seu filho, você não sabe quem ele é. Ele não se manifesta espontaneamente na relação. Entende o que eu digo? Ele tem que ter leveza para se relacionar com você. Para errar mesmo, aí você conserta, poda. Mas quando a gente exige um modelo pronto deles, e às vezes eles não vão atender, não adianta, porque não cabe. O fato de tirar nota baixa em matemática não faz do seu filho burro. Aí eu estava fazendo palestra numa escola no Guarujá, o ano passado, para professores. Palestra, nunca mais vai me chamar para falar aqui, né? Palestra não é sobre espiritismo nem nada. Tá bom. Palestra sobre relações, pais e filhos e tal. E ali você tem que tomar cuidado com o que fala, porque tem protestante, tem católico, né, ali os professores. Aí uma professora pediu a palavra. Prestem atenção nessa história. Uma professora me pediu a palavra. Eu passei a palavra para ela, ela começou a chorar. Aí ela disse assim: eu vou falar para vocês uma coisa aqui que eu nunca falei. Depois a diretora, que conhece ela há muitos anos, eu não sabia disso, que isso tinha acontecido com ela. Um dia eu estava dando aula, ligaram para o meu celular. A senhora é mãe de fulana de tal? Sou. Então a senhora, por favor, se dirija à UPA, que a sua filha tentou suicídio. Acho que o senhor está falando com a pessoa errada. Minha filha não. Minha filha tentou suicídio? Claro que não. Ela ficou naquele processo de incredulidade durante um tempo, até que a mulher falou: é melhor a senhora se dirigir à UPA e tal. Ela foi. No caminho,
ela lembrou que quando a filha adolescente estava em casa, elas revezavam para lavar a louça. E quando a filha estava lavando a louça, a filha colocava o detergente e a esponja de um lado. Quando ela passava lá, ela falava para a filha: minha filha, a esponja e o detergente não é para ficar desse lado, é para ficar desse lado. E elas discutiram várias vezes porque a mãe queria que o detergente ficasse de um lado e ela mudava. Quando ela chegou na UPA, ela foi diretamente nas formações, aí falaram: a sua filha, eu quero ver minha filha. Não, a senhora não pode ver sua filha agora, ela está sendo atendida, está fazendo lavagem, etc, etc, a senhora tem que esperar. Então ela ficou ali no saguão da UPA, andando para lá e para cá. Aí veio um médico, Rui, um médico todo tatuadinho, olha, com piercing, todo malhadinho, chamou ela para uma sala. Ela foi. Quando ela entrou, ele disse assim: minha senhora, não importa o lado que o detergente e o sabão fica. Ele falou um monte de coisas para ela, e essa do sabão e detergente, que ela evidentemente da esponja. Ela ouviu tudo aquilo, entre lágrimas, saiu do consultório. Quando chegou no saguão, a moça falou: já pode entrar para ver sua filha. Ela entrou para ver a filha, aí já viu, né? Abraçou, chorou, aí a gente passa aquele filme, né? Ela foi lá na recepção da UPA e disse assim: eu queria falar com um médico assim, assado assim. A moça falou: mas não tem nenhum médico assim, assado, aqui de plantão. Aliás, hoje não tem nenhum médico homem de plantão aqui. Ela falou: mas eu falei com ele, eu entrei ali no consultório, mas não tem, minha senhora. Depois desse fato, ela passou 2 anos, sempre que passava em frente à UPA, ela entrava e perguntava do médico, e ninguém nunca soube desse médico. Certamente foi alguma ajuda que ela recebeu, uma mão estendida, uma ajuda da espiritualidade. Ela é crente ou Espírito Santo, ou seja lá o que for. Mas veja que interessante. Vocês já leram um livro do Sêneca sobre a brevidade da vida? Se não leram, leiam. Aliás, não leiam só livro espírita, pelo amor de Deus. Leiam livros espíritas, mas leiam outras coisas também. No livro sobre a brevidade da vida, Sêneca fala do tempo que a gente perde com bobagem. E a vida é tão breve. E como a gente perde tempo com bobagem, inclusive com a esponja e com o detergente. E aí eu escrevi o livro, Filhos Falar ou Conversar. E fiquei feliz, né, com o resultado que esse livro trouxe para mim e para as pessoas que estão lendo. O subtítulo é Psicanálise e Espiritualidade na Prática Educativa. Então aqui eu falo sobre o excesso de sermão, sobre a falta de autoridade e excesso de autoritarismo, né? Autoritarismo que grita, que xinga, que adjetiva e que compara. Autoritarismo. Pouca autoridade. Eu te amo e você não vai fazer isso porque eu te amo. Eu sou seu pai, eu lhe amo e você não vai fazer. Então veja, é claro que o assunto é complexo. É até as 9? Até as 9? É até as 9? Que hora que começou? Não foi às 8? 8h03. Tá, então tá bom. Então em 10 minutos a gente acaba, pessoal. Pra vocês se livrarem logo de mim. Então eu fico feliz e constato. Eu não estou constatando porque eu estou adivinhando. Eu constato no rosto das pessoas, na emoção que as pessoas transmitem. Quando a gente trabalha assuntos que nos auxiliam a ressignificar. Eu gritava com meu filho. Não tem problema. Não tem problema. Lembram do Chico Xavier?
Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode, a partir de agora, escrever um novo fim. O que a gente não pode é perder tempo. Perder mais tempo. Porque isso tem a ver com a tua paz. E é importante a gente fazer algo que seja também um acerto de contas com o nosso coração. Eu venho fazendo isso onde eu vou porque eu considero importante e tem surtido muito resultado com as pessoas. Lembram que eu falei do meu pai? Faz 40 anos que ele morreu. Eu contei isso na palestra que eu fiz lá no Maria Máxima, eu acho. Ano passado eu fui convidado para ser um dos palestrantes do Congresso Espírita do Ceará. Então, dia 31 de outubro, eu peguei o voo para Fortaleza, desembarquei às 19 horas, me pegaram no aeroporto, me levaram para jantar. Depois iam me levar para o hotel, que a minha palestra era no dia seguinte, no sábado. E um rapaz que me levou, nunca vi ele na minha vida, fazia muito tempo que eu não ia lá no Ceará fazer palestra. Ele me disse assim: lá em Fortaleza tem a grande Fortaleza, como São Paulo tem a grande São Paulo, como aqui a gente tem a região metropolitana, não é isso? Adeilson, tem uma casa espírita aí aqui na grande Fortaleza, que receberam uma mensagem mediúnica lá. Parece que essa mensagem é para você. Para mim? Sair lá de São Paulo para vir para Fortaleza para me entregar, para receber uma mensagem mediúnica? Tá bom, vão te entregar amanhã lá no congresso. Beleza, fui para o congresso. Uma professora da Universidade Federal de Fortaleza, do Ceará, melhor dizendo, veio na minha direção e ficou me sondando com um papel na mão, um envelope. Estava insegura e eu estava doido para tomar o papel da mão dela. E ela nem percebeu. Receberam essa mensagem é para você. Aí eu abri, primeira frase assim, né? Meu filho, me perdoa. Eu não sabia que você era assim. Quando você era menor, eu dizia para sua mãe: esse aí não vai dar em nada. Eu não sabia que você era inteligente desse jeito. Ele foi falando e pedindo perdão para uma coisa que para mim não cabia mais o perdão, porque há um tempo atrás eu fiz uma experiência que eu queria recomendar para você hoje, se você me permite. O nome do meu pai era Roque. Ele era maquinista de trem na companhia Docas, que nem existe mais hoje, né? Isso é coisa só as pessoas mais velhas que vão lembrar. Hoje é Codesp, se eu não me engano. E um dia, depois que ele morreu, que eu pensei que ele não gostava mais, nunca tinha gostado de mim, eu tomei uma decisão. Hoje, você não é mais meu pai. Hoje eu quero olhar para o Roque. Eu quero olhar para o Roque. Não quero olhar para o pai que o mundo diz que ele tem que ser. Aí eu tirei o título dele. E aí eu olhei para o humano. Quando eu olhei para o humano, o meu coração se encheu de gratidão e de compaixão. Porque eu nunca tinha pensado que atrás do pai tinha um homem. Porque a gente não pensa isso. A gente fica atrás dos modelos que o mundo diz que a gente tem que amar. Então, faça essa experiência e você vai se surpreender, porque é difícil amar o humano. A gente quer amar o título. E aí, minha relação assim, eu e eu,
com meu pai. Mas isso foi muito antes. Então, lá, quando ele me mandou a carta lá em Fortaleza, ele não precisava me pedir perdão, porque eu já tinha entendido ele. Porque que ele era assim, porque que ele não conseguia ser afetuoso e amoroso comigo. Porque ele ficou órfão de pai e mãe quando tinha 2 anos, que não tinha quem desse afeto a ele. Às vezes não justifica, mas é a condição emocional da pessoa. Então, muita gente chega na minha idade, ou mais velho ainda, ou desencarna com um peso grande no coração. Por causa de filho, por causa de pai, por causa de mãe, por causa de irmão. Não faça isso com você. Deixe a sua vida mais leve. Olhe para o humano que está atrás do irmão que incomoda, do avô, do pai negligente, da mãe displicente. Porque quando a gente quer colocar as pessoas dentro apenas de um status de vida, aqui na estrutura da Terra, a gente não consegue olhar para além, a gente só olha para aquilo e a gente registra os traumas e olha para as pessoas pelo filtro dos traumas. E isso não é bom. Então, façam isso, reflitam, é muito importante. Eu quero me encaminhar para o encerramento. Quem quiser conhecer mais meu trabalho, Adeilson Salles Oficial, no Instagram. Trago um abraço para vocês, lá do Guarujá, da Casa Espírita Maria Modesto Cravo, que é a casa onde eu conheci o Espiritismo e estou lá. Depois de andar pelo mundão aí, estamos lá. E uma vez por mês a gente faz palestra lá. Para encerrar, eu só queria contar uma história para vocês. Pode ser, Rui? Eu recebi um livro que eu não imaginava que eu fosse... São 105 livros, mas daqueles que eu tive, digamos assim, fui coautor, nada se compara a isso que eu recebi do Bezerra de Menezes, que é o livro que se chama Um Céu para o Meu Filho. Eu tenho me deparado com muitas mães que têm me procurado, querendo ouvir uma palavra de consolo. Às vezes eu não consigo, porque também dói em mim, sabe? Mas esse livro ele tem várias histórias contadas por Bezerra de Menezes, mas a história que deu título ao livro, quando ele deu esse título, eu já fiquei, nossa, que título lindo, né? Um Céu para o Meu Filho. Conta a história de uma mãe que o filho morreu. E ela começou a procurar ajuda com os religiosos do mundo. Batia na porta de um, de outro, e disseram para ela assim: mas o seu filho não foi aquele que se matou? Ela disse: o meu filho se suicidou. Então esse aí não tem remissão para quem se mata. E ela só ouvia, e ela perguntava: será que não tem um céu para o meu filho? Não é possível. Então, uma amiga dela disse assim, olha, ela estava com um santinho do Bezerra de Menezes. Olha, já disseram que esse espírito aí atende as pessoas e ajuda, que ele é muito caridoso. Ora para ele. Ela começou a fazer prece para Bezerra de Menezes. E no mundo espiritual, nos postos de registro de oração, a prece daquela mãe era um raio, sabe, Rui? Que causava um espanto. Como é que a prece dela chegava com aquela energia? E comunicaram ao Bezerra: doutor Bezerra, olha, tem uma mãe assim, assim, que está orando, pedindo sua ajuda. Doutor Bezerra foi até o posto de súplicas e rogativas, registrou e disse assim: eu vou lá encontrar com ela. E ele veio à terra. Quando ele chegou, ela era católica, ela estava ajoelhada numa igreja de bairro. Ele chegou e ajoelhou do lado dela, Rui. E mãe é um caso sério, né? Mãe tem que ser dissecada lá na NASA, não é possível, para ser estudada essas criaturas. Ele se ajoelhou e ela disse, parece que ela sabia que ele estava ali, ela disse: doutor Bezerra, será que não tem um céu para o meu filho? Doutor Bezerra, o senhor não tem mãe. Quando ela disse isso, ele ouviu chamá-lo
pelo primeiro nome 2 vezes, Adolfo, Adolfo. Quando ele se vira, era a dona Fabiana Cavalcante, a mãe dele, que disse para ele assim: meu filho, você tem que ir na casa de todas as mães e dizer para elas que Deus tem um céu para cada filho dele. Da mesma forma que Ele tem um céu, Deus tem um colo para você e para mim, para cada um de nós. Nos momentos em que você se sentir abatido, que os joelhos dobrarem, não desanime. Deus tem um colo para você. Sabe por quê? Talvez você não tenha se dado conta, porque você é uma pessoa muito especial. Você é muito amado, você é muito amada. Muita paz.